A paz e a graça do Senhor seja com todos, meus amados. E eu quero louvar a Deus por mais uma vez estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, nessa quarta-feira de milagres, porque nós cremos em milagres, cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que nós venhamos abrir os nossos olhos e meditarmos em tudo aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas e para as nossas vidas, mas que nós venhamos estar alertas, porque Deus, Ele tem sempre nos chamado a atenção para que nós não incorramos nos mesmos erros que Israel incorreu no passado, sendo eles os filhos da promessa original. E por causa da desobediência deles, nós alcançamos a promessa. Glória a Deus por isso, mas poderia ser diferente, né? Agora, eu queria orar com vocês, primeiramente, para que Deus falasse conosco, que Deus abrisse o nosso entendimento nessa quarta-feira de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, orem comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e fale com Deus nessa hora, para que Deus possa manifestar a unção dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, eu oro a Ti nessa hora e peço ao Senhor, fala conosco, fala nessa noite de uma forma muito especial, fala a cada um dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo agora a Tua palavra e vendo através do canal do YouTube, que o Senhor manifeste a Tua unção, a Tua graça sobre as nossas vidas e que os céus possam se abrir nessa quarta-feira sobre toda a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que a graça dele venha sobre as nossas vidas de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem sido fiel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aqui no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo de número 11 de Romanos, a partir do verso número 1. Eu queria ler com vocês alguns versos aqui, para que nós meditemos nessa palavra. Diz assim em Romanos 11, verso 1. Portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura sobre Elias? Como ele chamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuro matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram perante Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Verso 6. Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa dele se transformou em laço e armadilha, pedra de tropeço em retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Os gentios, ramos enxertados, prestem atenção, verso 11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou o apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que algum deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a ressurreição dentre os mortos? Verso 16. Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão.
Paulo, na realidade, aqui, ele está trazendo uma palavra, primeiro dos versos 1 ao verso 10, mais ou menos, verso 10, verso 11, ele está se dirigindo ao Israel étnico, ao Israel original da promessa. E ele está dizendo que a promessa, de fato, original era para o Israel étnico. O Israel lá, os seus compatriotas. Mas esse mesmo Paulo, ele, a partir dos versos seguintes, depois do verso 10, ele começa a chamar a atenção dos gentios. Em especial no verso 13, ele começa a chamar a atenção dos gentios, que éramos nós, e agora somos igreja do Senhor. Porque até o verso 10 ele fala do Israel étnico, e depois ele passa a falar do Israel espiritual, que é a igreja de Deus. Então, simultaneamente aqui, ele fala ao Israel étnico, aos seus compatriotas que originalmente receberam a promessa, mas que, por causa que se desobedeceram, porque se autodeclararam os senhores da promessa, Deus colocou eles em ciúmes por causa da desobediência deles e não ter aceitado Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então aqui, ele começa a trazer uma palavra, e uma palavra de advertência à igreja de Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo de número 10 de Romanos, no verso de número 1, diz assim: caros irmãos, Romanos 10, verso 1. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel é que eles sejam salvos. Portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Verso 3. Pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Aí o verso 4 ele diz: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ou seja, Israel não reconheceu, na realidade, eles não reconheceram, na realidade, a Jesus Cristo. Mas eles se vangloriaram que eles eram salvos por causa da lei, mas não por causa de Cristo. Aí quando você vai em Romanos, no capítulo de número 10, verso 19, olha o que Paulo está falando. Ele continua dizendo: ora, questiono outra vez, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Israel declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. O que Paulo está falando aqui na realidade? Paulo está falando aqui na realidade, no verso 19, que ele questiona aqui: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes. Na realidade, o que Paulo está falando é que Deus colocou Israel em ciúmes com os gentios. Gentios éramos nós, que hoje somos o Israel da promessa. Eles são o Israel étnico, a quem a promessa originalmente foi dirigida. Mas ela foi estendida aos gentios, que se tornou igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Israel original se tornou desobediente. E Paulo, nos versos seguintes, ele fala sobre essa desobediência aqui. Paulo fala sobre essa desobediência. Ele diz aqui, no verso de número 17, presta atenção, do capítulo 11 de Romanos, ele diz assim: se algum dos ramos foram podados, ele está falando lá do Israel original, se algum deles foram podados, e tu sendo oliveira brava somos nós, gentios, que agora somos igreja, que fomos enxertados na oliveira original, fosse enxertada entre outros, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra os ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então, o que Paulo está falando? Para que a igreja não venha incorrer no mesmo erro do Israel étnico, do Israel original da promessa, que se vangloriou, conforme lá Romanos 10, verso 3, que se vangloriou, que achou que a lei, pelo fato deles serem filhos da promessa, iria salvar eles. E o que está acontecendo com a igreja de hoje? A igreja de hoje está se vangloriando porque diz que tem uma promessa de Deus. Israel também tinha a promessa de Deus e tem a promessa de Deus.
Mas Paulo está chamando a atenção. Paulo está dizendo no verso 17, se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado, dentre outros, agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Verso 18 ele diz, não te vanglories contra esses ramos. Não te vanglories contra Israel, porque eles pecaram. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Ou seja, que nós somos salvos por causa da desobediência deles. Isso nos mostra, na realidade, algo tremendo, que Deus usa a desobediência da humanidade, do ser humano, do indivíduo, coletivo e individualmente, para cumprir os seus propósitos. Não que Deus fez Israel pecar, tropeçar, mas com o pecado de Israel, o tropeço de Israel, a desobediência de Israel, Deus estendeu a salvação até nós, a promessa até nós. E Deus está chamando a atenção através do apóstolo Paulo justamente isso, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro. Porque Israel se ensoberbecia, dizendo que eles eram o filho da promessa. Quando Jesus, lá no capítulo 8 de João, no verso de número 32, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, falando diretamente àquela nação, àquele povo. Ele diz, como sendo tu, né? Como você fala que nos libertará, que a verdade nos libertará, se nós somos filhos de Abraão? Nós não somos escravos, nós somos livres. Aí Jesus se dirige a eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas logo vos digo que vocês são filhos não de Abraão, mas o diabo é o vosso pai. Foi o que Jesus falou para eles. Porque eles se auto-intitulavam os senhores da promessa, os detentores. Como tem muitos e muitas igrejas e muitos irmãos que se auto-intitulam os senhores da salvação. Que pelo fato de serem filhos de Deus, de frequentar uma igreja, de ter o título de servos do Senhor, de evangélicos, eles já estão resguardados. E Paulo está chamando a atenção para isso. Não te vanglorie, não ensoberbeça o seu coração. Paulo está dizendo aqui, verso 19 do capítulo 11, então vos direi, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Verso 20, é verdade, entretanto eles foram podados por causa da incredulidade deles. Paulo está falando, sim, eles foram cortados, mas por causa da incredulidade deles. E nós alcançamos, por causa da incredulidade deles, a salvação. Aí o verso 21, ou melhor, continuando ainda no verso 20, por causa da incredulidade. Porém, tu que permanece firme pela fé, falando da igreja, não te envaideças, mas teme. Paulo está trazendo uma palavra de advertência à igreja, para a igreja não se envaidecer, mas a igreja temer a Deus. Teme a Deus. Teme a Deus. Porque senão, queridos, o que vai acontecer conosco? Se nós não temermos esse Deus, vai incorrer o mesmo erro que incorreu com Israel. Nós vamos incorrer no mesmo erro. Nós vamos nos ensoberbecer, nos exaltar e vamos perder a salvação. O verso de número 21 diz assim, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, que seja, os filhos originais da promessa, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, ele está falando, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é bondade, mas é justiça. A Bíblia diz o quê? Horrenda coisa é brincar com Deus vivo. Então Deus é bom, mas Deus é justo. Então considera a bondade e a severidade de Deus. É o que ele está falando no verso de número 22. Então considera a bondade e a severidade de Deus para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Paulo está falando à igreja. Se nós não permanecermos na bondade de Deus, nós seremos excluídos. É o que diz o apóstolo Paulo. Aí o verso 23 diz, quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, portanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Ou seja, Paulo está falando que a porta de salvação continua aberta para eles. Se eles não permanecerem na desobediência, eles serão novamente enxertados. Há uma porta ainda aberta para a salvação. Ou seja, Deus simplesmente não lançou fora a sua promessa. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto você está vivo, há esperança. Então, essa palavra é para que a igreja desperta. Paulo está trazendo uma palavra para o despertamento da igreja. Ele diz aqui, verso 24, afinal de contas, se tu fostes cortado
de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. O amor de Deus salvará Israel. Ele está falando que há uma promessa para Israel, mas que você vem ficar atento para não incorrer no mesmo erro que Israel incorreu. Ele diz no verso 25: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó impiedade. Esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Verso 28. Quanto ao evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois, assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançar misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. E para finalizar, portanto, Deus colocou debaixo da desobediência. Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A fim de usar de misericórdia para com todos. E na sequência nós temos um hino, que é um dos hinos mais lindos, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas vamos meditar aqui nesse ponto, encerrar aqui nesse ponto. Então o que eu quero que vocês entendam, esta palavra é dirigida especificamente à igreja. Essa palavra é dirigida à igreja para que a igreja ela venha estar atenta ao que Deus está fazendo. Paulo aqui está falando na realidade, trazendo uma mensagem na realidade, à igreja, para que a igreja venha olhar para trás, para o retrovisor, o que aconteceu com Israel originalmente, filhos da promessa, o Israel étnico, o Israel que tinha a promessa original, mas por causa da desobediência dele, Deus usou a desobediência deles para estender a promessa a um povo que não lhe procurava, como diz Isaías, a um povo que não chamava pelo seu nome, e colocou eles em ciúmes. Colocou em ciúmes. Nós estamos vendo o mundo no caos. Mas Deus está trazendo um despertar na igreja. Se a igreja abrir os olhos e os ouvidos para compreender isso, para ouvir a voz de Deus e enxergar o que Deus está fazendo. Deus está trazendo pessoas, tem muita gente agora revoltada dizendo, tinha muita gente que não falava de Deus, agora está falando. Sim, nós estamos vendo isso. Pessoas que outrora eram incrédulas, agora de repente estão cheias de fé. Pessoas que nunca lembrou de Deus, agora estão orando a Deus. E tem muito crente aí revoltado, em vez de glorificar a Deus por isso. Isso aconteceu, incorreu lá atrás, quando o próprio Israel, quando os gentios começaram a serem salvos e Paulo começou a pregar em Atos dos Apóstolos. Você vê a guerra de Paulo com eles, com seus compatriotas, porque Paulo começou a levar a mensagem aos gentios e eles queriam até matar Paulo por causa disso, porque eles não aceitavam que a promessa era estendida aos gentios também. Então, quando nós começamos a ver hoje o que está acontecendo, o quadro está acontecendo, muita gente se auto-intitulando que são especiais, que a salvação é exclusiva nossa. Nós temos que parar nessa palavra do apóstolo Paulo, que diz, cuidado com seu coração para não se envaidecer, cuidado para não se vangloriar, porque isso aconteceu com Israel. Então leia esse texto do capítulo 11 e o capítulo 10 de Romanos, que é uma palavra maravilhosa, é uma palavra gloriosa aqui, porque o texto aqui, Paulo está falando na realidade aqui que ele é testemunha, quanto ao zelo que eles devotavam. Mas, no entanto, um zelo sem sabedoria, um zelo sem conhecimento, conforme conforme Romanos, capítulo 10, verso 2. Então, Paulo está falando especificamente que isso. Deus aqui, na realidade, ele encerra o texto dizendo que Deus, da mesma massa, faz vasos para a honra e vasos para a desonra. Quem são os vasos da desonra? São aqueles que foram desobedientes. Nós somos da mesma massa, tanto Israel como nós. Mas existe vasos para a honra e para a desonra. Você escolhe que caminho você quer trilhar. Se você quer honrar a Deus ou não. Deuteronômio capítulo 28. Hoje propõe a vida e a morte. Escolhei a bênção e a maldição. Se vocês querem a bênção, obedecer os meus estatutos, meus princípios. A maldição, sejam desobedientes. É isso que Deus está falando, o texto sagrado. Então quero que nessa quarta-feira essa palavra fique no teu coração. Quarta-feira
de milagres, quarta-feira de bênção, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos, e você como igreja de Deus possa estar alerta, possa estar atento, possa meditar, possa se humilhar perante o Senhor, possa buscar de Deus algo tremendo sobre a sua vida. Então abre o seu entendimento, abre o seu coração, deixa Deus agir de uma forma sobrenatural, deixa Deus falar em nome de Jesus Cristo, porque Deus precisa falar em nome de Jesus. Então eu quero que você ore comigo nessa hora. Eu quero que você clame comigo nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você busque ao Senhor em oração. Vamos orar por todos os nossos irmãos, irmãos que estão enfermos, irmãos que precisam de um milagre. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, pelos meus irmãos e irmãs. Por cada um, ó Pai Celestial, nessa hora que precisa de um milagre do Senhor, que precisa que o Senhor estenda a mão a seu ente querido, que está enfermo, que está doente, que está precisando de um milagre, que o Senhor possa estender as mãos a este pai de família, a esta mãe de família, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer saúde, prosperidade, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e manifestar a grandeza do Senhor sobre a vida dessa pessoa, dessa família, de uma forma sobrenatural. Pai, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua igreja, ouve a oração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, que está vendo essa palavra através do YouTube, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos que a glória do Senhor se manifeste dentro dessa casa. Que Deus possa se manifestar na tua vida, na tua casa, no teu lar. Que o Senhor Jesus possa entrar na tua casa e abençoar poderosamente a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Porque grande é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra, que somos nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus entre dentro da sua casa, que Deus faça morada na sua vida, que essa quarta-feira termine de uma forma abençoada, você tenha uma quinta-feira maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você cante, eu quero que você adore ao Senhor do profundo do seu coração, que você glorifique a Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Adore ao Senhor. Só um pedacinho para nós encerrarmos. Quão grande, digno, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Digno, digno, Ele é digno, Ele é grande, Ele é poderoso.